Bem-vindos a mais um Jump Talk. Eu sou Anderson Argentoni, diretor de Customer Experience da Jump Label. Hoje eu estou aqui com Pamela, uma das Product Owners dos nossos projetos, e com o Thiago Nakano, nosso gerente de contas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas, as dificuldades e como que a gente faz o melhor planejamento do Product Backlog. Tá? Então, para começar, Pamela, você quer falar um pouquinho para a gente o que é o Product Backlog? Claro, eu falo sim. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Jump para participar aqui do canal com esse tema que é bem discutido aí entre os Product Owners, né, dentro dessa metodologia que é o Scrum. O backlog é um acúmulo, em inglês quer dizer acúmulo, e o product é o produto. Então, o Product Backlog é o acúmulo de tarefas que você tem dentro de um produto, né, para ficar bem claro. E aí, a gente trata o Product Backlog com uma lista de prioridades. Então, por exemplo, eu tenho um fim de semana, né? Eu tenho um fim de semana, fazendo uma analogia, onde eu quero só cortar o cabelo e fazer um passeio. Se eu tenho só 2 atividades para fazer, eu não tenho necessariamente a necessidade de ter um backlog. Agora, vamos supor que nesse final de semana, eu quero cortar o cabelo, eu quero pintar a minha casa, eu quero fazer uma viagem para outro estado, é aniversário do meu namorado e, de repente, eu tenho mais uma outra coisa muito importante para fazer. Nesse caso, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Nesse caso, você tem um backlog, né? Então, você vai ter que aprender a priorizar, a registrar e rastrear todas essas atividades. Então, o planejamento ou o gerenciamento do backlog é um gerenciamento das atividades que você tem para um produto ou um serviço. Perfeito. Nakano, você quer complementar com alguma coisa? Obrigado, Pamela, pela explicação aí, super bacana, faz sentido aí o que você disse, né? E a gente, né, que é desse mundo ágil, né, tanto com várias metodologias onde as empresas, né, buscam, né, profissionais POs, né, Product Owners e Product Managers, né, para fazer o gerenciamento do portfólio como um todo, né, para produtos, né, a gente entende aí dessa boa explicação que você deu e também uma complexidade que tem, né, em quebrar esses produtos, né, em entregas incrementais, né, entrega de valor incremental, né, primeiro que os Product Owners, né, é sempre mais fácil quando você está designada para desenvolver algum tipo de produto específico, algo referente à inovação, sempre necessário ali, pelo menos, né, no meu ponto de vista, eu acho que é super importante ter um pouco de conhecimento, né, da questão da tecnologia, né, se for algo para tecnologia, né, sempre legal saber um pouco ali para facilitar a criação do produto, facilitar o planejamento, né, quais que vai ser as etapas ali prioritárias, né, por exemplo, vai começar uma sprint, né, o que a gente vai priorizar para essa primeira sprint, né, a gente tem que ter, vamos fazer o quê? Vamos explorar mais o produto, a gente já vai começar a desenvolver o produto, né? Para preparar um Product Backlog, sempre necessário, né, ter um bom refinamento, né, que é as famosas groomings aí que o pessoal fala, né, refinar bem esse produto, né, respeitando o conceito de upstream, downstream do Kanban, né, upstream onde você pesquisa, desbarava riscos, dependências para desenvolver aquele produto, né? Quais são as estratégias mais fáceis, né? Você discute isso com o time para ver os caminhos, né? Desbrava ali os caminhos mais pertinentes para você desenvolver esse produto, né? E quando ele cai no downstream, que é o quê? Cai na side, na fila, né? Cai na fila de desenvolvimento daquele produto, né? Aí que ele cai ali, beleza, time, agora vamos discutir aqui como que vamos desenvolver depois de ter um bom refinamento feito, né? Acho isso super importante também. Acho que antes um pouquinho do up e do downstream, eu acho legal a gente falar o que fica, né, no backlog, que aí existe uma dúvida para muitos profissionais. Então, o que fica? Caso de uso, requisito funcional, requisito não funcional, história de usuário, design, risco, pedidos, manutenções. Então, tudo que você tem para fazer para aquele determinado produto, que no meu caso, eu trabalho tudo sem parar,
você coloca aí no seu backlog. Então, todas essas atividades você coloca lá. E aí vem o que o Nakano estava falando. Você precisa priorizar essa lista e aí identificar algumas formas de fazer o gerenciamento desse backlog. Eu não sou um especialista em ágil, que nem vocês, né? Mas uma das questões que eu estava vendo em um dos projetos é essa questão da camada mesmo do upstream e downstream. Quando a gente fala de ágil, a gente fala muito do downstream, né? Que é a execução mesmo das atividades, né? Para a entrega dos produtos. Então, ela começa lá, então todo mundo tem aquela visão do Kanban lá, com o to-do pronto, né? O doing, o done, as atividades bloqueadas, e essa é a visão que o pessoal tem de ágil. Mas isso começa muito antes, né? Então, você tem outras técnicas para fazer esse upstream, para você entender realmente o que você precisa desenvolver, entender os riscos, entender as dependências, né? Para que tudo aquilo chegue lá no to-do, né? Para você começar a fazer aquelas atividades, né? Exato, existe uma esteira, né? Que você tem que seguir para você ter o backlog já definido, para ele estar com um requisito preparado para entrar na sprint. Então, o que o Scrum Guide recomenda, né? Que até 3 sprints estejam já refinadas, para que você não tenha dificuldade, né, de fazer sua priorização e de seguir na sua esteira. E aí vem o grooming, que foi o que o Nakano mencionou. O grooming é uma reunião onde os devs e o PO, quando necessário, alguns stakeholders participam para definir e alinhar todos os requisitos, né? Deixar claro o que é que vai entrar na próxima sprint. Então, é importante ter o grooming também. Antes ainda nessa esteira, tem algumas técnicas de Lean Inception que a gente ali consegue criar as histórias que os usuários contam para a gente também criar novos itens de backlog, para que eles comecem a ser desenvolvidos e virem aí incrementos, né, que são entregas das fases aí dos projetos. Você consegue falar para a gente um pouquinho o que é esse Lean Inception? Sim, a Lean Inception é uma metodologia onde existe uma agenda de 5 dias para que você faça um workshop colaborativo com todos os envolvidos no projeto. Então, na Lean Inception, desde o primeiro dia, a gente tem ali do mais alto nível de stakeholder da empresa até o mais baixo nível que pode contribuir com o desenvolvimento de um produto. Então, por exemplo, eu vou criar um site novo. Então, eu vou ter ali os objetivos, né, com a minha equipe de diretores e tudo mais. Vou desenhar, dentro dessa Lean Inception, a jornada do usuário, com todas as características dele. Eu vou ter os KPIs ali, né? Quais são as nossas metas e o que seriam os indicadores para saber se isso está funcionando ou não. Dentro da Lean Inception também, o principal objetivo da Lean Inception é desenvolver um MVP no caso, desse site aí, que seria o mínimo viável do produto. Então, o que primeiro vai entrar para depois a gente ir desdobrando, né, as fases desse projeto dentro da metodologia ágil, porque essa é uma técnica da metodologia ágil. E aí, o intuito é sair com esse MVP pronto para começar a desenvolver o projeto. São 5 dias, uma agenda de 5 dias, onde a gente faz todo o desenho da necessidade com todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Layout também ali, a gente já tem um pré-layout que vai ser definido. E é bem interessante porque a gente também tem um estacionamento de ideias, onde todas as pessoas contribuem com informações que seriam relevantes para esse projeto. Então, algumas elas são utilizadas, outras elas ficam no estacionamento de ideias para serem tratadas ao longo do projeto. Então, é bem legal. A gente para todo mundo para fazer um desenho do projeto e aí sai com o MVP pronto para iniciar. Legal. Eu tinha visto até algumas fases, né, que são importantes para você proporcionar, né, que esse Project Backlog seja criado da melhor forma, né? Eu vou citar elas aqui, tá? Então, eles colocam aqui que você tem que começar pelo menos com uma triagem,
né? Onde você vai remover aí todas as ideias que não geram valor para o negócio. O refinamento, né? Que é garantir que você tenha as informações necessárias para qualquer implementação. Fatiamento, que é garantir que você tenha atividades que você não fique muito tempo nelas, né? Então, é quebrar as atividades, né? Para que você tenha entregas de valor num prazo menor, né? Você não fique 6 meses desenvolvendo um negócio para ter entrega de valor. Priorização, né? Que para deixar claro para quem vai desenvolver quais são os itens pela qual ele tem que iniciar o roadmap. E o planejamento, que é gerar o esclarecimento, né, entre os desenvolvedores, as áreas clientes, né, e os clientes sobre os status de cada uma das demandas. Acho que também para alinhar essa expectativa que o pessoal tem, né? Porque imagino que nesse Lean Inception surge um monte de ideias, tem um monte de coisa para fazer, né? E todo mundo quer que as coisas as ideias que ele deu sejam feitas, né? Então tem que ter esse alinhamento também, né? Vamos supor, vamos mudar um pouquinho o meu exemplo, fazer uma outra analogia. Vamos supor que a gente vai para Lean Inception com o intuito de fazer um carro. Então, qual que é a ideia? A metodologia ágil, ela não é mais, ela é mais ágil, não quer dizer que ela é mais rápida, ela é mais ágil. Sim. E sempre com entregas de valor para o nosso cliente, para o nosso usuário. Então, qual é a ideia? Por exemplo, se eu quero um carro, quero uma BMW, eu vou começar entregando, eu não vou começar entregando uma roda, eu vou começar entregando um skate. Depois do skate, vira um patinete. Aí do patinete, vira uma bicicleta. Aí da bicicleta, vira uma moto, que da moto vira um carro, que aí sai a BMW. Então, são essas entregas parciais de alto valor, já para o cliente ir utilizando, ir degustando, que a gente finalmente chega no protótipo final, no resultado final, que é o que a gente almeja. E vai melhorando ao longo do processo, né? Então, o backlog, ele é flexível. No começo, a gente vai conhecer, à medida que a gente vai fazendo ali o skate, a patinete, a bicicleta, mais, a gente vai sabendo quais são os outros itens que vão aumentando nesse backlog. Ele é totalmente flexível. Tem coisas que a gente vai querer, tem coisas que a gente não vai querer mais. Então, você tem essa flexibilidade de alterar a ordem de prioridade e excluir também alguns requisitos que, de repente, você queria, por exemplo, para saber a BMW voasse. Mas chegar no final, não, eu só quero um carro mesmo, eu não quero que esse carro voe. Então, vamos retirar esse requisito e seguir com outras atividades na entrega. Ah, bacana. Entendi. Então, esse backlog, ele continua sendo mutável durante o curso do projeto, né? Para você ter essa agilidade na adaptação e nas mudanças, né? Acho importante isso que você falou, né? O ágil não é ágil porque eu vou entregar mais rápido, é ágil porque eu tô mais adaptado, eu tenho entregas de valor de forma mais ágil, né? Então é importante ter isso, só que você pode ter essas mudanças porque o negócio muda, né? E vai se adaptando. Então, às vezes você começou o projeto lá em fevereiro de 2020 e em março veio uma pandemia, né? E aí o que você faz? Continua desenvolvendo e depois no futuro você ajusta? Não, você tem que se adaptar à pandemia, já que você tem oportunidade de fazer isso agora, vamos fazer agora, né? Exato. Vai tendo... É interessante, dentro do backlog, nós temos os pilares do Scrum, que é o TIA, né? Transparência, inspeção e adaptação. Não, legal. Esse negócio do downstream e upstream eu achei bem interessante, até depois acho que a gente pode colocar umas imagens que tem até uma forma da gente olhar para isso, que é um funil, né? Onde você tem no upstream a captura das ideias, né? Aí você tem um monte de opções, aí você faz a síntese dessas ideias, então você diminui um pouco, depois você analisa, né? Faz uma seleção do que você vai fazer, até você ter ali o ponto de comprometimento, né? Então, onde você tem o que realmente vai ser feito e vai entrar para o seu Product Backlog. E eu acho interessante depois a gente colocar uma outra imagem,
que é esse exemplo aí do upstream e downstream como um Kanban, né? Então, Sim. você tem o Kanban que normalmente você vê, né, quando o pessoal fala de Scrum, fala de Kanban, onde a gente costuma olhar só o downstream, né? Mas tem ali a extensão disso, que é o upstream, né? Tem, Legal. além... É legal falar, para quem, não sei qual vai ser o nível de maturidade da galera que vai assistir, mas é legal falar que o Kanban é um quadro onde a gente coloca ali normalmente três principais fases. Cada empresa trabalha de uma forma, mas 3 pontos são sempre em comum, que é o to do, para fazer, doing, fazendo, e o done, tá feito. Então, essas 3 fases normalmente constam em todos os quadros de sequenciamento das atividades aí do backlog, que é o que está aí para fazer, fazendo e feito. Legal. E quais são os problemas, pensando nessa fase de planejamento do Project Backlog? Quais os problemas que você está pensando em antever, né, para você não ter no projeto e que você já viu, ó, essa fase de planejamento não foi bem feita, chega na hora do projeto, a gente vai executar, né, e dá um monte de problema. Que tipo de coisas costuma acontecer? Então, no meu caso, tudo é prioridade, né? E quando tudo é prioridade, nada Nada é é prioridade. prioridade. Exatamente. Então, no meu caso, lá no e-commerce, nós estamos no time Camalion, onde a gente atende o varejo, atende a área de parcerias, atende a área de back-office, atende várias áreas, umas 7 áreas aproximadamente do e-commerce, né? Na verdade, da empresa, desculpa, da empresa. Então, todas essas áreas querem tudo ao mesmo tempo. E a gente não pode entregar tudo ao mesmo tempo, a gente precisa identificar o que entrega mais valor, né? O que vai trazer um retorno maior do investimento para a empresa, não só para aquele setor, aquela área. Então, a maior dificuldade que eu encontro nessa priorização, né, nesse gerenciamento do backlog, é identificar o que gera mais valor para a empresa. Então, o que a gente fez, que funcionou muito bem para nós? Estabelecer os OKRs, que é o objetivo de resultado chave. Dentro dos nossos OKRs, a gente tem 3 principais OKRs, né, que são objetivos de resultados chave, para conseguir falar, isso aqui vai entregar mais valor para a empresa, mas isso aqui também é importante. Por exemplo, o que vai gerar mais receita é uma parceria nova, por exemplo, com a Volkswagen. Mas essa área de fraude aqui, ela é importante para eu reduzir a quantidade de fraudes que estão acontecendo. Então, são OKRs ali de objetivos diferentes, mas são importantes, ambos são importantes. Então, a gente definiu os OKRs para conseguir combater aí essa questão de tudo ser prioridade, né? E aí, vamos tratando em paralelo os assuntos. Tá, e aí você cria uma pontuação ou as pessoas, quando você tem uma dúvida sobre o que é mais importante, como que você sana essa dúvida? Então, aí a gente tem os KPIs, que são as metas de indicadores chaves. Então, a gente tem o OKR que traz o objetivo e o KPI que tem os indicadores que vão falar, ó, isso aqui vai trazer maior resultado. Então, qual que é o principal foco desse time da Camalion? Trazer mais retorno do investimento, mais receita. Então, a gente foca mais nisso, mas também trata em paralelo, dentro dessa sprint, um item ou outro que vai adequar ali a fraude, que vai ter um layout novo jurídico, que precisa alterar alguma questão jurídica no site. Então, a gente vai tratando em paralelo isso. Mas para ter um andamento saudável dentro do backlog, a gente precisa listar as prioridades. Então, a gente faz mesmo uma lista, né? E aí, lá tem os OKRs, que a gente sabe que tem que ir tratando paralelamente, e a gente prioriza as fases. Então, tem fases, tem situações ali, tem itens do backlog, né, que são os PBIs, que são geram mais impacto, então tem uma fase mais alta, mais prioritária, aí tem a fase média e a fase baixa. E aí a gente vai fazendo com que isso entre em paralelo para as 3 próximas sprints. Não vai estar para atender agora, mas na próxima a gente tenta incluir, ou
agosto 3 e tudo mais. E como que você segura a ansiedade do diretor de parcerias que queria que o negócio dele saísse primeiro, antes do outro? Eu tenho que... tem que ter muito jogo de cintura para ser Product Owner, né? E posicionando que a gente está tratando uma situação que ele falou que era entre todas as situações dele, eu fiz a lista de priorizações com ele. Então, juntos a gente identificou, isso aqui gera mais valor para vocês. Então, vamos fazer isso aqui primeiro. Então, primeiro, eu fiz uma priorização junto com esse time também. E aí, a gente tem várias técnicas que são utilizadas para priorização de backlog, né? Que seria, por exemplo, a Moscou, né? Que é must have, tenho que fazer, could have, preciso fazer, should have, deveria fazer e want have, não vou fazer. Então, a gente utiliza uma dessas técnicas, que é a Moscou, com esse time, lista lá as prioridades dele e ele vai ter que aguardar, porque ele tem uma outra na frente. Então, e aí a gente vai jogando, né? Porque não dá para fazer tudo o ágil tem um pacto aí, né, entre as pessoas, né? Elas têm que entender também que nem tudo que ela precisa é o prioritário naquele momento, né, para conseguir ter esse controle. É um trabalho difícil, acho que é bem complicado. É um trabalho difícil, mas é legal, é divertido. Acho que o ágil trouxe tantas técnicas que enriqueceram muito o trabalho do analista de sistemas, né, do Product Owner, enfim. Então, eu fico muito feliz em poder fazer parte desse movimento. Eu gosto muito mais de trabalhar na metodologia ágil do que trabalhar na cascata. Eu acho que entrega valor, as pessoas comemoram, e aí elas querem, porque elas sabem que é possível, elas vão conseguir ver a entrega na próxima sprint. Então, é gostoso de você conseguir participar do processo, porque já aconteceu, na época que eu trabalhava com metodologia cascata, de não ver o final do projeto. Então, eu trabalhei na empresa por anos e não vi o final daquele projeto, não vi a implementação, né? Não vi rodando. Uhum. Então, né? É mais prazeroso você trabalhar em um ciclo que você tem entregas, né? E você consegue comemorar ali junto com o seu stakeholder. É bem legal. Bacana. Tem uma outra palavra um outro termo que eu sempre ouço falar, que é design thinking. Bem legal. Como que funciona o design thinking? Como que é essa questão? O design thinking você também tem estratégias e ferramentas para você fazer a estruturação do seu backlog. Também é uma estratégia. Eu não tenho tanto conhecimento, ainda preciso fazer um curso voltado para essa atividade, porque eu acho super interessante, que é um desenho também, do início do processo até o fim do processo, né? Também com o intuito de entregar alguns MVPs. Mas eu fui primeiro para a Lean Inception, me formei nesse curso, que foi o primeiro que eu fiz, assim, com relação a MVPs, e pretendo fazer Design Thinking também, porque eu acho super interessante. Então, é um outro formato, uma outra técnica para chegar nesse objetivo de você ter um planejamento melhor. Sim, é uma outra estratégia. É uma outra estratégia também, com uma agenda programada, onde lá você tem algumas dinâmicas de grupo para conseguir levantar requisitos e fazer isso acontecer no sistema. Bacana. Mas bem diferente também, bem colaborativo. E a pessoa que está querendo, ela quer entrar nesse mundo do ágil, quer começar a trabalhar. Você falou, eu estava lá no mundo cascata e não era legal, e eu vim para o mundo ágil, né? Quais são os caminhos que ela pode fazer, a pessoa que está com esse desejo também, de fazer essa mudança? Eu sugiro que sejam feitos cursos online nesse momento, que são os que estão mais próximos da nossa realidade devido à pandemia. Eu recomendo a TI Exames e a Alura. São duas escolas aí online que você consegue comprar os cursos por um preço muito bom, assim, baixo, pelo retorno que você vai ter dentro dessa profissão, né? Então, é uma profissão que está em ascensão no mercado de tecnologia. Eu recomendo super para quem gosta de gestão de projetos, para quem gosta dessa parte, fazer, porque é bem mais dinâmica e gera resultado profissional e pessoal também, porque você começa a utilizar algumas estratégias para você conduzir sua vida, assim, sabe? Em quadros de visualização, por exemplo, eu gosto de fazer isso, de ter quadros de visualização, eu consigo utilizar, por exemplo, um Kanban, sabe? Uhum.
Então, você vai se adaptando, trazendo para sua rotina também. É legal isso. Isso você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, que é o que a pessoa precisa gostar, né, para se adaptar, porque às vezes a gente ouve muito falar, mas a pessoa vai entrar e ela não tem nada a ver com ágil, ou ele não vai ser Product Owner, né? O que a pessoa precisa gostar para ser um Product Owner, né? Para conseguir performar bem e trabalhar com, não só trazendo valor para o projeto, mas ela gostando também disso, né? Eu acho que a principal característica de um Product Owner ou de um Scrum Master é a comunicação e gostar de lidar com pessoas, porque você está o tempo inteiro envolvido ou com a área de tecnologia, os desenvolvedores, né? Os desenvolvedores, os designers, os testers, ou você está envolvida com esse time, ou você está envolvida com o time de marketing, que precisa criar uma nova campanha, no site, e precisa que seja desenvolvido rápido. Então, você vai estar entre esse time, assim. Então, acho que a comunicação, negociação, tem que ter bastante. E eu acho que um pouco de gerenciamento mesmo, né? Um pouco de saber fazer gestão de situações, assim. Porque quando não é gestão de requisito, é gestão de conflitos, entendeu? Então, eu acho que são essas características. Legal. E para a gente finalizar por hoje, quais são as boas práticas para a gente ter um backlog eficiente? Existe uma recomendação, Anderson, que se chama Backlog DEEP, que é um backlog detalhado, né, com clareza, estimado, né, uma ferramenta para você conseguir planejar bem um backlog, ele precisa ter uma estimativa de tempo, esforço, emergente, ele não é estático, ele muda, onde você pode, como a gente já tinha comentado, né, ele pode ser, algum item pode ser cancelado, outro pode ser atualizado, outro pode ser incluído, enfim. Então, ele precisa ser emergente e ele precisa ser priorizado, né, e aí com técnicas e valores que a gente já conversou aqui também. Bacana. Acho que por hoje a gente falou bastante, né, já. Eu acho que vale uma outra conversa, então a gente vai marcar uma outra conversa. Infelizmente o Nakano precisou sair no meio da nossa conversa, mas a gente marca uma outra para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre esses desafios do ágil para os nossos projetos. Muito obrigado por ter falado com a gente e muito sucesso aí. Obrigada, Anderson, para você também. Sucesso. Então, pessoal, para quem assistiu, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa as notificações para você receber mais vídeos da Jump.